Olá, radiantes! Hoje é um dia muito especial porque eu estou lendo o livro com o nascer do sol ao meu lado. Então vocês vão ouvir algum som porque eu estou contemplando enquanto eu falo com vocês e leio. Essa é a leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, interpretado por mim, Maria do Sol, para você, diariamente. A gente está no 33º dia de 365 de uma transformação coletiva sem precedentes para mim e espero que para você também. E nós estamos no capítulo 4 do livro de texto As Ilusões do Ego, ainda no primeiro ponto, ensinamento certo e aprendizado errado. Parágrafo 4. O ensino e o aprendizado são tuas maiores forças agora, porque fazem com que você seja capaz de mudar a tua mente e ajudar aos outros a mudarem as suas. Recusar-se a mudar a tua mente não vai provar que a separação não ocorreu. O sonhador que duvida da realidade do seu sonho, enquanto ainda está sonhando, não está realmente curando a sua mente dividida, Sonhador que duvida da realidade do seu sonho, enquanto ainda está sonhando, não está curando a sua mente dividida. Sonha com um ego separado e acredita em um mundo que se baseia nele. Isso é muito real para você. Não pode desfazer isso sem mudar a tua mente a esse respeito. Se estiver disposto a renunciar ao papel de guardião do teu sistema de pensamento e abri-lo para mim, eu o corrigirei muito gentilmente e te conduzirei de volta a Deus. A gente está num processo profundo agora de aprendizado, de aprender mesmo, e a disposição a aprender está nessa renunciar ao papel de guardião do seu sistema de pensamento. Muitos de nós agora que estamos estudando, estamos experimentando medos profundos, porque estão ligados à maneira como a gente acredita que deveria fazer as coisas, na proteção que a gente criou ao nosso redor para evitar as dores que a gente passou e na interpretação que a gente tem dessas dores, desse sofrimento durante a vida toda. Eu sei que existem atrocidades no mundo e você sabe também. E escolher ver, entender que a gente criou um mundo como é algo que parece fugir à nossa compreensão. Mas a gente sabe também que um sol nasce, um sol se põe, uma bola se suspende no céu, numa atmosfera, e água brota do chão. Chuva cai do alto. Esses fenômenos, embora pareçam muito naturais, todos os outros também são no espectro da correção, da expiação, da amorosidade divina, sobre uma perspectiva do espírito que muitas vezes a gente não consegue entender a profundidade e dimensão. E é nesse aspecto que a gente escolhe ver, a gente escolhe interpretar, a gente escolhe criar uma visão de mundo que é só sua, só nossa. E quando a gente permite que essa visão seja iluminada pelo amor de Deus, abrindo ele para mim, Jesus aqui no livro, o Espírito Santo, a expiação, os milagres vão gentilmente corrigir e te conduzir de volta a Deus. É uma entrega, é uma fé que somente os iluminados experimentaram e pessoas que escolheram se entregar. Parágrafo 5. Todo bom professor espera dar aos seus estudantes tanto do seu próprio aprendizado que um dia não mais necessitem dele. Essa é a única meta verdadeira do professor. É impossível convencer o ego disso porque vai contra as leis que lhe são próprias. Mas lembre-te que as leis são estabelecidas para proteger a continuidade do sistema no qual o legislador acredita. É natural para o ego tentar proteger a si mesmo, uma vez que tu o fizeste. Mas não é natural para você querer obedecer às leis do ego
a não ser que você acredite nelas. O ego não pode fazer essa escolha devido à natureza da sua origem. Você pode, devido à natureza da sua. Então, esse aprendizado que a gente está tendo aqui, ele pretende acender o seu professor interno. Ele pretende te conectar à sua habilidade de caminhar pelas próprias pernas, de ser capaz de fazer seu raciocínio e se conectar com a sua essência, não de te criar dependência. E a gente pode fazer isso por conta da nossa natureza. Parágrafo 6. Os egos podem chocar-se com estrondo em qualquer situação, mas os espíritos não podem chocar-se de forma alguma. Me conta aí você, de quem você lembrou. Ai, pode ser de você mesmo, pode ser de alguém que você ama, pode ser de alguém com quem você conviveu. O egão. Se percebe um professor meramente como um ego maior, sentirá medo, porque engrandecer um ego seria aumentar a ansiedade a respeito da separação. Eu vou ensinar contigo a viver sem. Eu vou ensinar contigo a viver contigo se pensar comigo. Mas minha meta sempre será finalmente absolver-te da necessidade de um professor. Isso é o oposto da meta do professor orientado pelo ego. Porque o professor orientado pelo ego, ele quer que você seja submisso. Ele quer dependência, ele quer alimento do ego, ele quer que você admire, que você esteja sempre ali, disposto a servir, a abrir mão de si para nutrir o outro. Ele está preocupado com o efeito do seu ego sobre os outros egos. Portanto, interpreta a sua interação como um meio de preservação egótica. Eu não seria capaz de devotar-me ao ensino se acreditasse nisso. E você não será um professor devotado enquanto acreditar nisso. Eu estou constantemente sendo percebido como um professor que deve ser exaltado ou rejeitado, mas não aceito nenhuma das duas percepções para mim mesmo. Isso é muito legal porque está corrigindo as coisas que a gente acredita sobre Jesus, né? Quer dizer, aquela ideia de que Jesus tem que ser venerado e superior, e ele fala que não tem nada disso. E que ele nem aceita isso, isso é uma interpretação nossa. Parágrafo 7. O teu valor não é estabelecido pelo ensino ou pelo aprendizado. Enquanto contesta, o teu valor é estabelecido por Deus. Enquanto você contesta isso, você os fez se amedrentar. Eita! Enquanto você contesta isso, tudo que você fez será amedrontador. Particularmente qualquer situação que se preste à crença na superioridade e na inferioridade. Os professores têm que ser pacientes e repetir suas lições até que elas sejam aprendidas. Eu estou disposto a fazer isso porque eu não tenho nenhum direito de estabelecer os limites do teu aprendizado para você. Mais uma vez, nada do que você faz, pensa, deseja ou faz, não, nada do que você executa, pensa, deseja ou faz é necessário para estabelecer o seu valor. Esse ponto não é discutível, exceto as delusões. A gente acha que tudo que a gente faz, pensa, deseja, vai estabelecer nosso valor. Esse aqui é um ponto essencial, porque nós estamos o tempo inteiro querendo comprovar nosso valor, né? E nos agarrando às coisas que nos fazem ter esse valor diante do mundo. Mas isso não estabelece nosso valor real. Esse ponto não é discutível, exceto nas delusões. O teu ego nunca está em jogo, porque Deus não o criou. O teu espírito nunca está em jogo, porque Deus o criou. Qualquer confusão nesse ponto é delusória e nenhuma forma de devoção é possível enquanto durar essa delusão. Quer dizer, enquanto esse engano fortíssimo de que a gente precisa comprovar o valor para Deus, o sacrifício, né? Sofrer e ser bom, num sentido totalmente egocêntrico que a gente confunde com, né, com o espírito, mas na verdade é ego, porque quer ser olha como eu me dou, olha como eu sou bom. Isso tudo é tentativa de vítima, a gente não é não é vítima do mundo que vê, tudo isso que a gente vem aprendendo. Parágrafo 8. O ego tenta explorar todas as situações usando-as como formas de louvor para si mesmo, de modo a superar as próprias dúvidas. Acabei de falar isso, né?
Ele permanecerá em dúvida enquanto acreditar na sua existência. Você que o fizeste, não pode confiar no ego, porque a tua mente certa reconhece que ele não é real. A única solução sã é não tentar mudar a realidade, que é de fato uma tentativa amedrontadora, mas aceitá-la como ela é. Olha que ponto importante. Ao mesmo tempo que fala que a gente criou o mundo como vê, fala que a gente tem que aceitar a realidade como ela é. Então a realidade, ela existe. Mas ficar tentando mudar, tentando manipular, e a gente às vezes nem se dá conta que está fazendo isso sim é muito amedrontador. Você é parte da realidade que permanece imutável, além do alcance do teu ego, mas facilmente acessível ao espírito. Quando você sente medo, aquieta-te e sabe que Deus é real e que você é seu filho amado, com quem ele se compraz. Não permita que o teu ego conteste isso, porque o ego não pode conhecer o que está tão além do seu alcance como você está. Então, quando eu sentir medo, é essa a solução. Parágrafo 9. Deus não é o autor do medo, você é. Escolheu criar de modo diferente dele e fizeste. Portanto, o medo fez o medo para ti mesmo. Quer dizer, Deus não fez o medo, a gente criou o medo quando escolheu criar de uma forma diferente que ele pensou para nós, né? Quer dizer, quando a consciência crística, a amorosidade divina, a egrégora de luz, né, o universo criou essa realidade que nós vivemos, o medo não fazia parte, mas a gente escolheu isso. O teu ego escolheu sentir medo ao invés de encontrá-la. É a realidade, né? Ah, não. Não está em paz. Vamos de novo, capítulo 9. Deus não é o autor do medo, você é. Escolheu criar de modo diferente dele e fez. Portanto, medo para ti mesmo. A gente fez, né? O medo. Não estás em paz porque não está cumprindo a tua função. Nós não estamos em paz, gente, porque não estamos cumprindo a nossa função aqui. Durma com esse barulho. Que consciência bonita. Deus te deu uma função muito sublime que você não tá encontrando. Deus te deu uma função muito sublime que você não está encontrando. Teu ego escolheu sentir medo ao invés de encontrá-la. Quando despertar, não será capaz de compreender isso, porque isso é literalmente inacreditável. Não acredite no que é inacreditável agora. Qualquer tentativa de aumentar sua credibilidade meramente adia o inevitável. A palavra inevitável é amedrontadora para o ego, mas alegre para o espírito, no sentido de, cara, é inevitável que eu seja feliz, que eu exerça minha função, que eu cumpra meu propósito, que eu ame, que eu encontre alegria, que eu encontre abundância, que eu encontre amor. Deus é inevitável e você não pode evitá-lo, assim como ele não pode te evitar. Fim da leitura comentada de hoje. Olá, Radiante. Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Livro de exercícios. Estamos na lição 33. Respira fundo e ouça. Existe um outro modo de olhar para o mundo. A ideia de hoje é uma tentativa de reconhecer que você pode mudar a tua percepção do mundo, tanto em seu aspecto externo quanto interno. 5 minutos completos devem ser dedicados às aplicações de manhã e de noite. Durante esse período de prática, a ideia deve ser repetida tantas vezes quanto achares confortáveis, embora seja essencial que as aplicações sejam feitas sem pressa. Examina as tuas percepções interiores e exteriores alternadamente, mas sem que a sensação de mudança seja brusca. Apenas olha casualmente o mundo que você percebe como se estivesse fora de si. Em seguida, feche os olhos, examine os teus pensamentos interiores com igual casualidade. Tenta permanecer igualmente indiferente nos dois casos e manter esse desapego, enquanto repete a ideia durante o dia. Os períodos mais curtos de exercício devem ser tão frequentes quanto possível, ou seja, durante o dia você fazendo. Aplicações específicas da ideia de hoje também devem ser feitas imediatamente quando surgir qualquer situação que possa tentar te perturbar.
Para essas aplicações diz, existe um outro modo de olhar para isso. Então, sentiu alguma perturbação, algum incômodo, tristeza, medo, chateação, existe um outro modo de olhar para isso. Lembra-se de aplicar a ideia de hoje no instante que estiver ciente de qualquer aflição. Pode ser necessário reservar 1 minuto mais ou menos para sentar em quietude e repetir a ideia várias vezes para você mesmo. Fechar os olhos provavelmente ajudará nessa forma de aplicação. Então, assim, existe um outro modo de olhar para as coisas, para as pessoas, para as situações, para os conflitos. E nós estamos escolhendo ver hoje. Então, 5 minutos, de manhã e de noite, olhando para fora com a maior casualidade possível. Existe um outro modo de olhar para esse mundo aqui que eu estou vendo. Feche os olhos. Existe um outro modo de olhar para isso que eu estou pensando, que eu estou sentindo, para essas coisas que eu fico mentalizando. Durante o dia, surgiu uma coisa, existe um outro modo de olhar para o mundo que vejo. Existe um outro modo de olhar para isso. Se precisar, respira fundo. Se aquieta e se conecta. Fim da leitura do exercício.